Oi gente, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. No vídeo de hoje eu quero falar sobre um tema muito importante, mas antes disso eu quero pedir um favorzão a você. Se você ainda não é inscrito no canal, você se inscrever vai me ajudar muito mesmo. Então, por favor, antes de assistir esse vídeo, se inscreve no canal, que todos os dias eu tô postando vídeos sobre diversas áreas da vida. Maternidade, filhos, casamento, finanças, vida devocional, tudo que você imaginar tem nesse canal, então se inscreve pra você não perder nada. No vídeo de hoje eu quero falar sobre mudanças práticas que me fizeram sair da casa dos 100 quilos após ter ganhado 28 quilos na gestação. Isso mesmo, mas antes deixa eu te explicar um pouquinho de tudo que aconteceu. Antes de descobrir que estava grávida, eu já estava com um pouquinho de sobrepeso, então não estava no meu peso ideal. Quando eu casei, eu tinha 68 quilos. Quando eu engravidei, eu já estava lá para 77. Então eu já estava acima do peso. E durante a gravidez, eu comecei a comer muito, tipo, muito mesmo. Eu tive premese, então no início eu perdi peso. E quando eu voltei a comer, eu comecei a comer de maneira desenfreada. E a consequência disso foi que eu engordei muito. E durante a gestação, eu escutava muitos conselhos do tipo, fica tranquila, come à vontade, porque quando você começar a amamentar, você vai emagrecer. Então eu acho que de certa forma, digamos assim, isso me consolava e me fazia entender que tipo assim, tudo bem, eu posso comer à vontade, porque eu vou emagrecer de qualquer jeito. E eu comecei a aderir muitos hábitos ruins. Então eu comecei a comer chocolate todos os dias. Eu comecei a comer muito pão. Então eu comia 3, 4 pães. Coisas que deveriam ser do fim de semana, como pizza, hambúrguer, pastel, começaram a fazer parte da minha rotina durante a semana. Em vez de comer uma pizza numa sexta-feira à noite, eu comecei a comer pizza dia de terça. Eu comecei a comer coxinha depois das consultas. E cada vez mais eu percebia que eu ia engordando. Junto com isso veio aquele período da gravidez que a gente engorda normal, retenção de líquido, inchaço. E na minha mente eu pensava assim, come Cecília, porque quando você parir, você vai emagrecer tudo isso. E eu ficava assim, meu Deus, eu vou amamentar, né? Eu tive meu bebê, parei, e começou aquela fase de que eu comecei a desinchar. E eu continuei comendo muito. Por quê? Se antes eu tinha os hormônios da gravidez me fazendo ter vontade de comer muito, agora eu tinha algo pior ainda, o puerpério. Então eu comecei a comer de maneira desenfreada. Comecei a comer não mais por 2, eu comecei a comer por 5. E o que é que acontece? Quando eu parei, eu comecei a emagrecer um pouquinho, como eu disse, porque a gente começa a desinchar, o bebê sai placenta, sai líquido amniótico. Porém, chegou em um momento que eu comecei a engordar novamente. E eu lembro que eu via as minhas fotos e eu ficava indignada com o quanto eu estava gorda. Eu não me sentia bem, a minha autoestima não estava bem. Aquilo ali me afligia muito, porque eu estava completamente diferente de tudo que eu já tinha sido um dia. Eu nunca tinha ficado com aquele peso, eu nunca tinha tido aquele corpo. Então, pra mim, era muito difícil digerir que aquele corpo que eu nunca tinha tido era o meu corpo. Então, junto com os hormônios, né, do puerpério, de ter tido um bebê, aquilo ali me deu uma baixa autoestima terrível. Em março, 2 meses depois da minha bebê nascer, eu decidi que eu começaria a praticar atividade física. Então, eu já tinha sido liberada pelo obstetra pra voltar, né? Porque depois que a gente tem o parto, a gente precisa de um tempo ali de resguardo. Então, ele já tinha me liberado a voltar a praticar atividade física. E eu decidi que eu iria começar a treinar em casa mesmo. Então, eu comecei a botar vídeos no YouTube e comecei a treinar. E eu acredito que foi ali que a minha vida começou a mudar. A principal mudança foi praticar atividade física. Eu tinha tido a virada de mente completamente, eu não tinha, sabe, startado assim, eu preciso mudar, mas eu acho que a primeira mudança que eu entendi é que assim, eu não podia ser sedentária, eu precisava incluir a atividade física do jeito que dava na minha vida, na minha rotina. E foi assim que eu fiz, então eu comecei a malhar todos os dias em casa. Naquele momento, minha bebê tinha 2 meses, eu não tinha academia em casa, então eu fazia vídeo mesmo, eu tinha um par de halter. E, gente, isso salva muito, né? Só um adendo aqui, se você quer malhar, não tem como malhar na academia, porque é mãe, porque é corrida, tenha um par de halter em casa, gente. Com um par de halter, alguns elásticos, você consegue fazer muita coisa mesmo. E foi assim que eu comecei, né? Porém, eu ainda comia muito, eu ainda continuava exagerando na comida, continuava com uma composição alimentar muito ruim. Por exemplo, o meu café da manhã era cuscuz com calabresa e carne de sertão. E eu comia muito, assim, em quantidades exageradas, tipo, eu comia, tem aquelas mini cuscuzeiros, né? Não sei se vocês conhecem. Esses mini cuscuzeiros aqui, eu comia, tipo, ele todinho. E era muito cuscuz. E eu continuava com fome, porque eu tinha uma compulsão alimentar muito grande. A chave, assim, que startou foi que eu entendi que eu precisava ter um plano alimentar.
Eu não poderia simplesmente acordar e naquele dia decidir o que eu iria comer, porque as minhas decisões, elas seriam todas guiadas pelas minhas emoções. Então, se aquele dia eu estivesse bem, eu iria comer bem, mas se o dia que eu estivesse mal, isso iria refletir na minha alimentação. E eu me lembrei muito da frase de Alice no País das Maravilhas, que ela disse que quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. E foi literalmente assim que eu me encontrei. Qualquer caminho iria servir, porque eu não sabia para onde eu queria. Então, quem não sabe o que quer comer, o que surgir é bom. Então, se eu não soubesse qual tinha que ser o meu almoço, se alguém me chamasse para comer uma baiana, seria bom, porque eu não sei o que é que eu iria almoçar. Então, a minha segunda mudança foi ir ao nutricionista. Eu entendi que eu precisava ter um plano alimentar, que eu precisava ter algo para eu seguir. Então, eu não podia simplesmente acordar e pensar o que é que eu vou tomar café da manhã, porque o mais prático seria um biscoito recheado, o mais prático seria um biscoito maisena, o mais prático seria calabresa, não seria um frango desfiado feito no dia anterior. Fui no nutricionista e, gente, assim, que consulta maravilhosa. Foi uma consulta simplesmente incrível. O profissional que me atendeu, ele era extremamente competente e ele entendia aquela fase que eu estava passando, de estar vindo de hábitos ruins. Então, e acredito que a partir daquela consulta, outras viradas de chaves começaram a acontecer na minha mente, porque ele foi me dando muita instrução. Então, eu saí daquela consulta assim, tipo, a minha mente estava pegando fogo, porque eu falei assim, eu vou mudar. Eu não tinha perdido peso nenhum ainda, porque a atividade física, ela na verdade assim, me motivou a comer melhor, mas ela não me deu resultados. Eu já estava quase 15, 20 dias praticando, mas eu não tinha tido nenhum resultado estético. Mas o hábito de praticar atividade começou a me fazer querer comer melhor, que me fez ir no nutricionista, e porque eu fui no nutricionista as coisas começaram a mudar. Peguei o cardápio que ele deu, e assim, a construção do cardápio foi maravilhosa, porque a gente fez com base no que eu gosto. Eu já tinha tido experiência de ir no nutricionista outras vezes, e todas as vezes que eu fui no nutricionista, na maioria das vezes, eles queriam me ensinar a comer o que eu não gosto. E, gente, assim, eu acho maravilhoso. Eu acredito que se a gente é adulto, a gente precisa vencer a seletividade alimentar. A gente é adulto, eu acredito muito que a gente não pode ficar, tipo assim, ai, não gosto de comer isso. A gente precisa realmente vencer a seletividade alimentar. Porém, são fases diferentes da vida. E naquele momento, a minha questão era que eu precisava emagrecer, sabe? Então, eu gostei muito da consulta por isso. Porque a gente não ficou muito assim, ai, mas esse alimento ele tem tal composição, ai, porque esse alimento ele é limpo, ai, porque esse alimento ele é sujo, ai, porque... Não, tipo assim, qual a verdura que você gosta? Então pronto, bora botar essa verdura. Ah, você gosta de tomate? Então pronto, bora botar tomate e alface. Não precisa enfiar beterraba, não precisa começar isso agora. E foi muito bom. Então, eu acredito que essa foi a segunda mudança. A primeira foi praticar atividade física. A segunda foi ter um plano alimentar que resultou em ir no nutricionista, né? Mas se você não tem condições de ir no nutricionista e você já pode tentar estruturar isso, fazer um cardápio assim, manualmente mesmo. Aí, o ideal é ir no nutricionista, mas se você não tem como, faz um planejamento, por exemplo, o que eu vou comer segunda, o que eu vou comer terça, o que eu vou comer quarta, o que eu vou comer quinta, porque isso vai te ajudar a você não falhar, porque você sabe exatamente o que você precisa comer, e por saber o que você precisa comer, você vai se programar para ter essa comida. Assim, aprendi instantaneamente pós-nutri. Eu saí de lá entendendo que a mudança precisava começar hoje. E assim que eu saí do nutricionista, eu tava com a minha mãe e minha bebê, que minha mãe tinha ido pra ficar com a minha bebê e me acompanhar. Então ela ficou com minha bebê na recepção, e aí depois a gente saiu, ela falou, ai, eu vou ali comer uma torta. E, gente, eu tinha acabado de sair do nutricionista. Aí a minha mente pensou o quê? Aí eu vou comer muito e amanhã eu começo o plano alimentar. E aí naquele momento eu tinha entendido algo que o Nutri tinha me falado, que ele tinha dito assim, a mudança começa hoje. Então eu entendi que eu não poderia esperar amanhã, tipo assim, amanhã eu vou começar a comer. Não, eu vou começar a comer hoje, agora. Então a gente saiu de lá, eu lembro que eu cheguei no estabelecimento, eu falei assim, não vou comer, vou escolher dentro das possibilidades o mais saudável, e eu vou tentar comer metade. Então, por exemplo, se eu vou comer uma torta, eu vou pegar uma torta que tenha morango, assim, zero, super saudável, né, pra não dizer o contrário. Aí eu pensei, vou pegar uma torta que tem morango e vou comer metade dela. E assim eu fiz, eu comi metade da torta. Pensa, foi muita? Provavelmente não. Isso me fez perder algum peso? Provavelmente não. Mas ali eu tava ensinando a minha mente de que eu não iria esperar o dia seguinte. Eu precisava fazer isso hoje, nessa refeição, nesse momento. E quando chegou em casa, eu comi, tipo assim, já o que tava dentro do planejamento, que eu acho que era Rap 10 com atum e coisa. E assim eu segui. Tendo um plano alimentar me ajudou muito, porque a quarta mudança, então, vou repetir aqui. A primeira mudança foi praticar atividade física. A segunda, ter um plano alimentar. A quarta, entender que a mudança começa hoje. E a quinta foi pesar os alimentos.
Se você tem problema com compulsão, se você é alguém que não tem muito senso de saciedade, eu te indico muito a pesar tudo que você vai comer. Eu sou uma pessoa que eu não sei quando eu estou cheia, eu não sei quando eu estou saciada, eu não tenho noção nenhuma de saciedade. Eu sou o tipo de pessoa que, tipo, se tiver um prato cheio, meu prato sempre termina vazio, sempre. Se der, eu até lambo o prato e ainda futuco o que sobrar do meu marido. Então, eu não consigo, tipo assim, comer e dizer assim, estou satisfeita. Isso não acontece na minha mente. Enquanto tiver comida, eu tenho fome. Enquanto tiver comida, eu tenho fome. O que me ajudou muito foi pesar os alimentos, porque eu entendia que, tipo, aquela quantidade que estava pesada ali é o suficiente. Se eu sentir fome após isso, não é fome de necessidade, é fome de vontade de comer. Essa foi, sem sombra de dúvidas, uma das maiores viradas da minha mente. Porque eu comecei a entender que às vezes eu terminava o almoço com fome. E dava 30 minutos eu não estava mais com fome. Então a minha fome, na verdade, era a vontade de comer. E eu só consegui limitar isso a partir de pesar os alimentos. Se você não tem uma balança, compra uma balança. Isso vai te ajudar muito a ter noção de saciedade, porque aí você vai começar a desenvolver, por exemplo, hoje você pesa, você sabe mais ou menos o que é 100. Depois você entende que 100 gramas de arroz seriam 3 colheres. Então você não precisa, quando você for na rua, você não vai precisar levar sua balança. Você já sabe exatamente qual é o padrão que você come. Deixei o melhor pro final, porque essa frase, gente, é assim... Se você já teve problema com compulsão, você vai entender o que eu vou falar agora. A coisa mais forte, assim, que aconteceu foi... Eu fui pro Nutri. Alguns dias depois foi o mêsversário da minha filha. E assim, nesse mêsversário teve bolo, teve salgado, teve doce. O negócio foi bom. E aí, quando chegou, a minha mãe trouxe tudo isso, né? Que ela que organizou os mêsversários. Eu cheguei, mandei mensagem pro Nutri e disse... Nutri, e agora o que é que eu faço? Tem 2 dias que eu tô na dieta e eu quero comer. Ele disse assim, Cecília, faça um pratinho com um salgado de cada, um doce de cada. Mas o principal, entenda que exceção não é excesso. E eu fui uma pessoa que eu sempre tive na minha mente que eu precisava comer muito para começar amanhã. Eu vivi nesse fluxo de restrição, compulsão. Então eu fico muito tempo sem comer, quando eu como muito. Então assim, eu vou ficar um mês sem comer doce. Quando eu comia tipo 2 barras de chocolate. Então pra mim a exceção sempre foi excesso. Porque eu ficava nessa culpa. E eu lembro que nesse dia eu comi ok. Lembro que sobrou 4 docinhos. Aí eu falei com ele, sobrou 4 docinhos. E eu tô com muita vontade. Aí ele disse assim, pegue cada um desses docinhos e bote para a sobremesa de um dia. Então todos os dias eu comia na sobremesa um docinho. E aquela atividade que ele passou, gente, me ajudou muito nessa questão da compulsão. Porque eu comecei a não ver a exceção como um excesso. Então, por exemplo, não é porque hoje eu vou almoçar fora que eu preciso passar mal de tanto comer. Não é porque hoje tem uma comida diferente que eu preciso chega com a azia do tanto que eu comi. Não é porque eu vou no aniversário que eu tenho que comer tudo, não deixar sobrar nada, porque no outro dia começa o plano alimentar. Não, exceção não é excesso. Eu posso comer algo fora do meu planejamento alimentar sem precisar cometer um grande excesso para aquilo ali. Vou colocar agora aqui algumas fotos do meu processo de emagrecimento, de quando eu comecei, como foi todo esse processo, como foi perder. Hoje eu estou atualmente com 68 quilos, 69 alguns dias, e eu acredito que a principal questão do emagrecimento se deu à mudança de mentalidade, né? Nós somos transformados à medida que a nossa mente é transformada. Então eu precisei mudar a minha mente em relação ao exercício, em relação à alimentação, em relação a tudo isso, para que aí eu começasse a ter atitudes diferentes perante a mim mesma. Eu ainda não cheguei no meu objetivo. Eu ainda desejo perder alguns quilos, então eu estou pesando atualmente 69, 68, mas minha meta é chegar em 63. Eu dei uma fraquejada assim na dieta, porque chegou a época de final de ano, viagem, férias, mas agora eu tô retornando. E eu quero compartilhar muito aqui no canal sobre esse processo de sair de 68 para 63 quilos, tudo que eu tô fazendo, toda a mudança alimentar. Eu vou precisar apertar as rédeas porque eu tinha parado de usar a balança, agora eu vou precisar pesar. Mas eu te convido a acompanhar essa jornada aqui no canal. Você é muito bem-vinda e eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, se você passou por alguma experiência parecida, comenta muito aqui.